Bom dia, meus queridos irmãos no Ideal Espírita. Primeiramente, eu quero agradecer aos dirigentes da Messe do Amor que gentilmente me convidaram para essa live, para que eu explanasse sobre algum assunto do mundo espiritual. E o tema por mim escolhido hoje é do livro do Apocalipse, 3, versículos 14 a 18. Deus vomitará os mornos. E a minha palestra tem como nome Tempo de Decisão. O morno eu vomito. Então, peço a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos inspiração para eu poder passar o pouco, ou muito pouco que eu sei. Quanto mais se estuda o espiritismo, mais se descobre que há muita coisa a ser estudada. Bem, meus irmãos, considerando que estamos vivendo dias apocalípticos, com essa praga que nós estamos vivendo aí da Covid-19, né? Então dá para dizer que nós estamos vivendo momentos apocalípticos. E como esse tema sempre me inspirou curiosidade, né? Eu queria, permitam-me discorrer sobre o mesmo, que é muito intrigante, né? Deus vomitará os mortos. Então, geralmente, quando se comenta sobre essa passagem do Apocalipse, do livro do Apocalipse, restringe-se aos versículos 15 e 16. E para que nós tenhamos assim um entendimento, uma percepção maior daquilo que o texto nos quer transmitir, eu inseri os versículos de 14 e 18. Então nós vamos fazer um estudo assim dos versículos 14 a 18, não simplesmente o 15 e o 16. Senão você lê ali o 15 e 16, você não entende o que a passagem quer nos passar, né? Então me permitam a leitura aqui então do versículo 14 a 18. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então vocês vejam assim que esses versículos, né, que eu inseri aqui para a gente ter uma ideia do que é o morno, eu te vomito, né? A gente precisa saber por que tem essa colocação evangélica, né, essa colocação no livro do Apocalipse, né? Primeiramente, vamos discorrer sobre a cidade de Laodiceia. Procurando aqui no nosso amigo Google, né, a gente descobriu, né, que além de Laodiceia ficar conhecida na Bíblia, principalmente pela sua menção no livro do Apocalipse, a igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Mas entre as 7 igrejas, a igreja de Laodiceia foi a comunidade cristã, né, que recebeu uma das mais duras repreensões naquele texto apocalíptico, pois criticou o sentimento de autossuficiência daquela igreja rica,
e usou uma característica estrutural da cidade como figura para falar da apatia espiritual daqueles cristãos. A igreja foi comparado à água termal que chegava morna e nauseante em Laodiceia, após ser trazida por aquedutos por cerca de 10 quilômetros a partir de Heliópolis. Laodiceia, por estar localizada estrategicamente num local assim onde se tinha grande passagem de transporte de mercadorias, né? Naquela época ela foi considerada uma das regiões mais prósperas, né? E então, diante desse apego material que existia ali entre os moradores de Laodiceia, observou-se então a seu pouco apego às questões espirituais. Por isso essa carta lá aos integrantes da igreja, instigando, colocando eles como mornos, né, em relação às questões espirituais. Se vocês forem ver nos textos evangélicos, né, muitos deles nos apresentam essa dualidade que temos que enfrentar, que é o apego material em detrimento ao espiritual. Então eu compilei algumas passagens aqui do Evangelho para a gente ter uma ideia de quanto que nós somos, a todo momento nós estamos sendo informados sobre essas questões do plano material e do plano espiritual, e como diz né, só cabe a nós vermos, né, termos olhos de ver. Em Mateus 22:5, né, temos a passagem lá das bodas do rei, que quando os servos saem para convidar todos para bodas que o rei havia celebrado para o seu filho, temos a resposta dos convidados. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Como eu acabei de falar, né? A todo momento nós estamos sendo convidados para as bodas com o Cristo, né? Estamos sendo convidados para o reino dos céus. E, como no texto aqui de 22:5 de Mateus, nós viramos as costas, né? Não fazemos caso, e vamos lá para casa de campo, vamos para a casa de praia, vamos para outro tipo de satisfações materiais, né? Ou vamos para os nossos negócios, esquecemos de tudo em busca do ouro. Já naquele tempo, como não é diferente de hoje, já acontecia. Mais uma vez aqui, me socorrendo ao Evangelho, na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, versículos 19 e 31, vemos novamente a dualidade do apego material em relação ao espiritual. Permitam-me ler aqui novamente. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Note que no texto aqui, né, Lázaro foi levado pelos anjos, né, para o seio de Abraão. O rico foi simplesmente sepultado. Eu vou deixar para complementar essa parte da parábola de Lázaro e do rico, mas no final. Temos também em Mateus capítulo 6, né, que eu acho que é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, que além de nos concitar a prática da caridade, de sermos discretos,
orientando-nos que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. É nos versículos 19 e 20 que mais uma vez vem puxar as nossas orelhas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Eu admito a dificuldade entre você, no plano material, onde nós somos concitados a trabalhar, em se buscar todo tipo de recurso para a nossa sobrevivência material, chega a ser até doloroso falar, mas é muito difícil para as pessoas conseguirem trabalhar essas duas dualidades, em se buscar primeiramente o reino dos céus, né, depois em razão do reino material. Você veja que nós somos a todo momento instigados a nos melhorarmos, né, através de propagandas televisivas, e nós somos a todo momento são colocadas situações para nós ali que a pessoa com uma certa abundância de valores monetários, elas têm uma vida muito melhor do que a gente. Então, eu admito a dificuldade em separar essas questões, né? Mas voltando aqui aos textos evangélicos, novamente em Mateus 7, versículo 13 e 14, encontramos o alerta sobre a dualidade dos gozos materiais, como eu estava acabando de falar, e dos gozos espirituais. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então vocês vejam, né, como ainda nós estamos ainda em dificuldade de escolhermos qual porta entrarmos, né? Como eu acabei de falar, hoje, como nós estamos num plano material e nós somos convidados a concorrer com nossos irmãos em todos os sentidos, né? Muitas vezes nós somos incitados a apresentar uma qualidade de vida que nós às vezes nem temos, né? Muitas pessoas aí acabam sendo até prejudicado financeiramente ali em tentar demonstrar aquilo que não é. Então, a porta estreita é muito difícil da gente entrar, porque, como eu havia acabado de falar, a porta da perdição ela é larga e a todo momento estão nos convidando a entrar. Mas saindo aqui do plano evangélico e entrando no plano social, além dessa dualidade entre o material e o espiritual, temos também o comportamento em nosso cotidiano. E eu fui buscar algum material e na internet a gente encontra muita coisa boa, né? E eu encontrei aqui um excelente vídeo do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella, que tem o título Deus vomitará os mortos. E ele nos alerta sobre essa passagem do livro das Revelações, né, nos levando a pensar sobre o juízo final, né, e como ele bem frisou, o trânsito em julgado de nossas vidas, ou seja, né, em termo jurídico, né, que não cabe mais recursos. E ele descreve com maestria, né, naquele vídeo,
a pessoa, né, subjetivamente, que não é nem quente nem frio. Então é aquele indivíduo que é mais ou menos casado, que é mais ou menos amigo, que é mais ou menos ficante, mais ou menos envolvido, mais ou menos profissional. Como diria na gíria popular, que não cheire nem fede. Aquela pessoa que é morna no casamento, que é morna na empresa, morna na política, morna na amizade. É café morno, mate morno, cerveja morna, refrigerante morno. Ou seja, é intragável. E também, né, buscando aqui mais informações sobre esse assunto, encontrei do mesmo autor, né, do Cortella, um excelente texto publicado em um jornal de grande circulação, em que tem o título Não Espere pelo Epitáfio, e que nos traz a seguinte reflexão: é preciso ter limites, mas estará o limite exatamente no meio? Seria um limite morno? Não é necessário ir até os extremos, mas é essencial não ficar restrito ao confortável e letárgico centro, como os cidadãos de Laodiceia. Muitas vezes o meio pode ficar anódino, inodoro, insípido e incolor. Algum desses desejos de romper fronteiras mornas só aparecem nos epitáfios, sempre em forma nostálgica e lamentadora que eu devia ter feito tal coisa. Para além da mitologia grega, não é por acaso que outros titãs têm sido tão festejados quando cantam de forma deliciosa e perturbadora. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. A sabedoria para equilibrar essas inquietações pode ser encontrada na reflexão feita no século V a.C. pelo filósofo chinês Confúcio. Desculpe. Eu sei por que motivo o meio termo não é seguido. O homem inteligente ultrapassa-o, o imbecil fica aquém. Radicalidade é uma virtude, o vício está na superficialidade. Então, gente, sabe, a gente não pode ficar no meio termo, nem na questão aqui, como diz o Cortella, em nossas relações, não ser morno. Nós temos que abraçar com ênfase todas as nossas atividades pessoais, profissionais, intelectuais, para que nós não sejamos apenas aquele aluno medíocre, né, que chega ali para o pai ali quando nós tínhamos que apresentar o nosso boletim, né? Quando você tirou, filho, pai, deu para passar, tirei 6, tirei 7, sabe? Então não é isso que a vida nos espera, não é que nós não sejamos apenas esses alunos medíocres que tiram aquela nota simplesmente para passar. Nós temos que ser que nem um homem inteligente, ultrapassar o meio termo, né? Não ser que nem aquele imbecil que fica aquém, que nem atinge o meio termo, né? E para dando continuidade aqui, né, ao nosso assunto, eu quis buscar aqui diante das personagens históricas que nós tivemos no mundo aqui e que tiveram um grande impacto em nossas vidas, né? Nós temos diversos exemplos de homens aí que não ficaram no meio tempo, no meio termo, que foram além de nossos grandes espíritas aí da atualidade, de tempos remotos aí,
como Chico Xavier, hoje nós temos ainda o nosso amigo Divaldo. Eu trago para vocês um dos maiores exemplos, que foi Francisco de Assis. E para a gente descrever o pobrezinho de Assis, eu me socorri ao prefácio do livro, que foi psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito miramês, e que traz o prefácio de Bezerra, e que nos descreve aquele que não foi morno e nos ensina como sermos quentes em Cristo. Francisco venceu a morte porque venceu as imperfeições. Lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos. Consolidou os dons espirituais no coração e irradiou o bem em todas as direções. Foi bom, foi justo e honesto. Foi feliz, trabalhador e irmão. Foi perdão. Foi manso, enérgico e compreensivo. Foi caridoso, foi carinhoso e foi pai. Foi tolerante, humilde e pastor. Foi santo, foi místico e foi homem. Foi anjo. Porque cultivou um jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo, na lavoura de Deus. Então se veja, meus irmãos, que primeiro nós temos que vencer, como diz aqui o texto de Bezerra, vencer nossas próprias imperfeições. Como eu havia falado agora há pouco ali, a dificuldade de nós vencermos esse apego material, né? Nós temos que lutar contra os instintos inferiores. Nós temos que vencer os nossos inimigos internos e de alguma forma, buscar o nosso melhor que nós temos a dar. E eu quero novamente, como eu tinha falado lá no início, lá, me reportar a parábola do rico e do Lázaro, né? Que quando o rico roga ao pai para que envie Lázaro à casa dos seus 5 irmãos para lhes darem o testemunho do sofrimento que estava passando, né? E não fossem levados àquele local de tormento, né? E a resposta foi que não adiantaria ele mandar Lázaro lá na casa dos irmãos lá do rico, porque eles não o ouviriam. Porque se eles não ouviam os profetas, né, não adiantava ressuscitar um morto, nem assim eles ouviriam, né? Então, se veja que nós temos aqui, além de todos esses ensinamentos evangélicos, temos uma grande quantidade de obras mediúnicas nos alertando sobre as questões espirituais. Bastando apenas para nós ouvirmos e seguirmos os seus ensinamentos. Eu me referi aqui ao livro o livro Francisco de Assis de Miramês, um excelente livro para a gente dar uma estudada, que além de trazer os ensinamentos de Francisco de Assis, tem grande menção às cidades espirituais, no plano espiritual, e basta nos, além de lermos, né, não basta apenas ler, senão nós não teríamos também, nós temos que ler e praticar todo tipo de caridade. Nós temos que ler e colocar esses ensinamentos em prol, primeiramente, de nós, para que possamos, na sequência, distribuir aos nossos irmãos.
É chegado os tempos. Precisamos aceitar o convite para o reino dos céus, trajando as vestes nupciais conforme descrito em Mateus 22. É chegada a hora de escolhermos a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Sejamos frio ou quente, jamais o morno. E para que nós não sejamos aqui convidados às trevas exteriores, pratiquemos o bem, pratiquemos a caridade. E, mais uma vez, meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade de trazer aqui o pouco que eu sei, me despedindo com muito amor e fé. Que assim seja.